Preparamos mais um exemplo para você. Para de aproximar tanto essa câmera, pelo amor de Deus. Preparamos mais um exemplo para vocês de matemática e agora vamos falar a ideia de probabilidade. Você se lembra de probabilidade? Não? Por exemplo, alguém chega e fala bem assim para você, né? Cara, a probabilidade de eu ganhar na Mega Sena é de 1%. Você pensaria o quê? Que era uma probabilidade de boa ou ruim? 1% eu acho pouco, mas pasme, é bem menos do que isso a probabilidade de você ganhar, tá? Mas quando se fala em probabilidade, você fica assim, pô, você tem a ideia de percentual, né? Quando você fala, a probabilidade de eu passar num concurso público é de 40%. Pô, você fica pensando, pô, tá quase metade. Não, legal. Mas o que é a essência da probabilidade? Então, antes de começar o exercício, eu queria que você observasse o seguinte. Quando se fala em probabilidade, eu queria que você imaginasse a seguinte situação. Probabilidade, eu vou chamar de P, vai ser um traço de fração daquilo que você deseja sobre o total. Significa dizer o seguinte, pessoal. Eu sei que se você for procurar nos livros didáticos por aí, você vai encontrar uma fórmula, probabilidade de N entre parênteses, NA sobre NE. Resumindo e traduzindo para um linguajar mais simples, probabilidade sempre vai ser o que você deseja sobre o total. E esse desejo total tem que estar ligado. Tá legal? Mas é sempre isso, é o que você deseja sobre o total. Bom, feita essa primeira introdução do que é a ideia de probabilidade, claro, poderia entrar em detalhes dizendo que a probabilidade de acontecer um evento, mas de não acontecer esse evento é 100%, mas depois, eu quero ir direto para o exercício para você entender como que funciona a ideia de probabilidade, tá bom? Então eu queria que você desse uma olhada nesse enunciado que está aqui. Diz assim, os alunos de um curso de graduação em administração enviaram seus trabalhos de conclusão de curso para a análise de seus orientadores. Os professores usaram uma ferramenta para detectar se o trabalho tinha alguma suspeita de plágio. Dos trabalhos enviados, foi detectado que 8% tem suspeita e por isso são submetidos a uma análise mais detalhada. Entre esses trabalhos, verificou-se que 15% são plágio e entre as não suspeitas, 2% são plágio. Tá? Se um trabalho é selecionado ao acaso, qual a probabilidade? Pessoal, quando o enunciado começa com essa frase, qual a probabilidade? Acredite em mim, o que vem logo depois é o teu desejo. Então, em todo enunciado de probabilidade, começou assim, qual é a probabilidade de? Aqui começa o teu desejo, a parte de cima da fração. Beleza? Gravou, né? Então está dizendo, qual a probabilidade de ser suspeita e ter plágio? Note que no enunciado ele fala em ser suspeita e também fala de ser o quê? Não suspeita. Entendeu? Então por isso ele quer que seja suspeita e ter o quê? Plágio. Compreendeu a ideia? Então eu vou começar esse exercício assim. Número de trabalhos, eu vou chamar de X. Mas por que, Bara? Não gosto quando se começa assim. Eu prefiro que seja um número. Mas, olha para cá. No enunciado, ele falou qual era o número de trabalhos entregues? Ele não falou nada. Então eu vou chamar de X, uma forma genérica de representar. Então tá aqui. Número de trabalhos, vou chamar de X. Bom, aí eu vou começar a escrever assim. Ele falou que desses trabalhos entregues, existem aquelas que são suspeitas e aquelas que não são suspeitas. Então eu vou fazer assim. Vou imaginar a situação, né? Vou imaginar aquelas que são suspeitas e aquelas que não são suspeitas. Ok? Bom, claro que vou voltar ao enunciado agora para poder preencher isso daqui. Então, acompanha aqui. Ele falou o seguinte, dos trabalhos enviados, foi detectado que 8% tem suspeita. Então eu escreveria assim, 8%, mas 8% de quem? Dos trabalhos entregues. Mas quantos trabalhos foram entregues? X. Então 8% de X são suspeitas. Olha aqui de novo.
e por isso são submetidos a uma análise mais detalhada. Entre esses trabalhos, verificou-se que 15% são plágio. E entre as não suspeitas, em algum momento ele falou qual é o percentual de não suspeitas? Então acompanhe meu raciocínio aqui. Se 8% são suspeitas, peraí, o total de trabalho não corresponde a 100%? Sim. 100%. Mas 8% são suspeitas. Peraí, 8% para completar 100%, está faltando quanto? 92. Então significa dizer que 92% de quem? X. De X, desse trabalho todo aqui, são não suspeitas. Isso aqui o problema falou? Não. Você deduz isso. Pegou a ideia? Tá, mas o que mais que ele falou? Ele falou que tem plágio e não tem plágio. Então o que eu vou fazer aqui? Dessas suspeitas, eu vou pensar assim, quer ver? Ó, eu vou pensar aquelas que têm plágio e aquelas que não têm plágio. Certo? Certo. Certo, muito obrigado. Poderia pensar da mesma forma para as não suspeitas? Acho que dá para pensar da mesma forma também, né? Olha lá. Eu poderia pensar nas que não são suspeitas, aquelas que têm plágio, porque pode acontecer. Pode. Elas podem não ser suspeitas, mas pode ter um plágio. E as que também não têm plágio aqui. Tá? Bara, vai precisar fazer tudo isso? Não. Mas acho que é mais fácil para na hora de interpretar o problema, né? Eu Não? perguntei para vocês? Por que Desculpa, eu esqueci que você não dá aula sozinho. mas ela tá certa. Sou espertinha, né? Tá. Eu, na verdade, estou fazendo uma análise completa pelo seguinte motivo. Dependendo do que ele perguntar no final, com esse esquema que eu estou fazendo aqui, você pode ter todas as respostas, tá bom? Tá. Mas volta para o problema. Vem cá. Então ele falou assim, dos trabalhos enviados foi detectado que 8% tem suspeita. Já escrevi lá. E por isso são submetidos a uma análise mais detalhada. Entre esses trabalhos, verificou-se que 15% são plágio. Peraí, 15% de quem? Daquelas que são suspeitas. Não fiz o que está escrito aqui, ó? Sim. 8% tem suspeita e por isso são submetidos a uma análise mais detalhada. Entre estes trabalhos, estes quem? Os suspeitos. Foram enviados, os suspeitos. Os suspeitos. Entre esses trabalhos, quer dizer, os que são suspeitos, 15% são plágio. Então o que eu escreveria? Entre os trabalhos enviados que são suspeitos, que são 8%, 15%, mas 15% de quem? Dos que são suspeitos. Então é 15% disso que está aqui. Eu vou escrever assim, ó. 15% de quem? Suspeito. Dos 8% de quem? Dos suspeitos. De X. Do X. Compreenderam a ideia ou não? Ok. Entenderam? Pessoal, foi o que ele falou, né? 15% dos trabalhos entregues são suspeitos. 15%, né? Então, peraí. Se 15% tem plágio, para completar 100% está faltando quanto? Difícil, mas vamos lá. Posso participar? Pode participar. 85. Então significa dizer que 85% de quem? Dos 8% de que são suspeitas não tem plágio. Entenderam a ideia? 15 mais 85 dá 100% do que pode ser plágio ou não. Entenderam ou não? Sim. Volta pra cá. Tá. Então 15% são plágio. Aí ele disse assim, ó. E entre as não suspeitas, 2% são plágio. Volta aqui. Não suspeitas são essas? Sim. Que é 92% de X. Sim. Diz que 2% dessas aqui são plágio. Plágio. 2% disso daqui. 2% disso daqui. Então é 2% de quem? Dos 92% de quem? De X. De X. Peraí. Se 2% tem plágio, para completar 100%, 98. 98% de 90. Pois então, não sabe escrever? Tongo. Ok. Então, 98% de
92% de X, não suspeitas e não plágio. Dessa forma, pessoal, eu fiz uma análise completa do que eu preciso. Tá, mas o que você precisa? Qual é a probabilidade de ser, vamos lá, suspeita e ter plágio? Pessoal, ele está pedindo a probabilidade de ser suspeita e ter plágio. Suspeita e ter plágio. É isso que me interessa, essa parte preta que eu grifei. Porque o problema está pedindo, qual é a probabilidade de ser suspeita e ter plágio confirmado. Só essa parte preta me interessa. Por que eu fiz questão de grifar? Porque vamos supor que no enunciado, ao invés de ele pedir aqui, qual é a probabilidade de ser suspeita e ter plágio, ele pedisse, qual é a probabilidade de ser suspeita e não ter plágio? Então você vai pensar, suspeita e nessa parte de baixo aqui. Ou se ele pedisse de não ser suspeita e ter plágio, você vai pensar, não ser suspeita e ter plágio. Você está entendendo a ideia, não? Sim. Ótimo. Feito isso, eu vou resolver o problema agora. Ele falou em probabilidade, não é isso que ele está querendo? Então, probabilidade eu vou chamar de P. Pelo que eu falei para vocês agora há pouco no início, probabilidade é que você deseja sobre o total. E eu falei para vocês que no enunciado, quando começa, qual é a probabilidade de, começa o teu desejo, que é a parte de cima da fração, ser suspeita e ter plágio. De ser suspeita e ter plágio, quanto que dá? 15% de 8% de X. Então, essa parte aqui é o que você deseja. 15% de, significa dizer vezes, 8% de, significa dizer vezes, X. Sobre o quê? O total. Total, mas o total do quê? Não são de trabalhos que nós estamos referindo? E o meu total de trabalhos qual que é? X. Pronto, aqui está a probabilidade disso acontecer. Como está multiplicando? Esse X com esse X que corta. Não pode falar corta? Simplifica. O professor de cursinho falava assim, corta. Acho que eu não fiz cursinho na época certa. Não vou nem falar. Na hora que você simplificou por X e por X, sobrou tão somente o quê? 15% vezes 8%. Lembre-se que 15% é 15 sobre 100. 8% é 8 sobre 100. Não é isso? Se você multiplicar 15 vezes 8, 8 vezes 5 dá 40, vão 4, 8 vezes 8, 4, 12. É isso, né? 100 vezes 100, isso aqui vai dar 10 mil. Não é verdade? Isso. Muito bem. O que eu quero fazer agora aqui? Eu quero escrever de forma percentual. Então foi o seguinte, para escrever de forma percentual não tem que ser sobre 100, mas está sobre 10 mil. Mas eu quero sobre 100. Para ser sobre 100, você não vai ter que pegar e dividir por 100 a parte de baixo. Ele simplifica os dois zeros, a vírgula para aqui, né? Ou fazer assim, uma forma bem simplória. A vírgula não está aqui? Tá. Para a vírgula parar aqui, ela não tem que andar 2 casas para a esquerda? Ok. A vírgula não está aqui? Tá. 2 casas para a esquerda, vai parar aqui, não vai? Ok. Então é como se eu escrevesse assim, 1,2 sobre 100. Sim. Sim ou não? Sim. 1,2 sobre 100 é 1,2 por Sim. 100. E aqui está, portanto, então, a resposta do problema. Compreenderam a ideia? Ou não? Ele perguntou, qual é a probabilidade de ser suspeita e ter plágio? Então a probabilidade de ser suspeita e ter plágio é 1,2% disso acontecer. Ao selecionar um trabalho e que isso aconteça, a probabilidade é um pouquinho maior que 1. Isso. Porque eu estou selecionando um trabalho aleatoriamente. Sim, sim. Você tem um total de trabalhos que é X, certo? Total de trabalho que é X. Como o problema falou que ser suspeita é 8% desse total,
e para ter plágio é 15% das suspeitas, então 15% das suspeitas e a probabilidade disso acontecer, de aparecer, é 1,2% de chance. Tá, vamos supor que ele pedisse então outra coisa, de ser suspeita e não plágio. Aí você vai pegar essa parte aqui de cima, que é maior, obviamente vai aumentar a probabilidade aqui, entendeu? É que aqui está pequeno, ó, 8% e 15%, só por causa disso. Compreendeu? Então, o problema, qual é a probabilidade de você pegar um trabalho lá e vou selecionar, tá lá, o número de trabalho lá, sei lá, trocentos trabalhos, 500 trabalhos, sei lá, de você pegar e selecionar um trabalho mediante os dados do problema. Significa o seguinte, você tem 1,2% de chance de selecionar um trabalho que seja o quê? Suspeito e que tenha o quê? Plágio. Essa é a chance disso acontecer. Entenderam a ideia ou não? Sim. Bom, espero que tenha entendido e até um próximo exercício então. Tchau!